Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre ética. Na verdade, essa é a primeira aula de uma série sobre ética e como eu sou professor no Instituto Federal de Brasília, eu vou tentar relacionar cada um desses vídeos com temas que eu trabalho nas minhas turmas em que eu discuto o tema da ética. Mas se você está aqui por um outro motivo, mas se interessa por ética ou está estudando ética num outro contexto, esses vídeos servem para você também, porque a discussão filosófica sobre ética ela é a mesma discussão. Claro que eu vou trazer aqui alguns elementos específicos daquilo que eu acho que me interessa e que tem a ver com aquilo que eu tenho intenção de trabalhar. E nesse sentido eu já aponto aqui um conteúdo programático, que eu chamo aqui de um conteúdo programático, que seriam os elementos base dessa discussão que eu vou trazer dentro desses vídeos, dessa série de vídeos aqui no YouTube. Então, o primeiro tema é a introdução ao termo ética. Isso vai permear alguns dos primeiros vídeos. É uma discussão que ela parece meio banal, ela parece não necessária, porque muita gente acha que é evidente entender o que é ética, a gente usa a palavra no dia a dia, enfim, mas a gente vai perceber que não é tão simples assim. Depois, pensar a relação entre ética e cultura, isso é uma coisa também que vai passar por muitos vídeos e muitos momentos do que eu vou trazer em cada uma das aulas. Uma coisa que vai ser muito constante é a relação entre ética, ciência e tecnologia. São três temas que me interessam separadamente, mas também em conjunto, de pensar como a ética se relaciona com a ciência, de pensar a responsabilidade ética quando a gente desenvolve novas tecnologias e quando a gente usa novas tecnologias também. Então esse é um tema que vai ser muito importante aqui, discutir a ideia da cooperação e da colaboração e a relação disso com o âmbito moral. A gente vive uma época em que é cada vez mais necessário colaborar para poder viver bem, e isso demanda uma perspectiva ética que talvez a gente tenha perdido, porque a gente vive em comunidades que são muito diferentes das comunidades antigas que necessariamente cooperavam para viver. Então essa é uma discussão também importante aqui. Depois pensar a questão dos valores na sociedade do conhecimento. Essa é uma coisa importante porque é uma pergunta que vale a pena a gente fazer. Quer dizer, será que quando a gente tem mais conhecimento, ou pelo menos quando a gente tem mais informação, que claro, não são a mesma coisa, mas quando a gente tem mais informação ou mais conhecimento, será que nesses casos a gente se relaciona melhor com a ética? E na época que a gente tem hoje, na época que a gente está hoje, o acesso ao conhecimento que a gente tem é um conhecimento significativo que faz a gente olhar para as outras pessoas e entender a participação dessas pessoas na sociedade de um ponto de vista ético, ou isso fica no segundo plano? Então, esse é um tema aqui também importante. E depois pensar a relação entre ética, justiça e organizações. Quer dizer, em que medida a ética se relaciona com o direito, onde ela entra no campo da política. A política, ela é só questão governamental ou ela envolve outras coisas? Como é que entra a questão e o tema dos direitos civis, da participação popular? Então, todos esses são temas também que vão entrar na discussão que eu vou fazer aqui nessa série de vídeos. E aí eu queria já começar pensando um desses temas que eu coloquei ali, que era essa relação entre ética, ciência e tecnologia. E eu trago aqui primeiro uma imagem que é um grafite do Banksy. O Banksy é um artista de rua muito famoso, diferente talvez da maior parte dos artistas de rua que tem uma visão popular sobre eles de pessoas que meio que destroem patrimônio público. O Banksy se tornou famoso o suficiente para tudo que ele toca meio que vira ouro, as pessoas querem guardar aquilo e tal. E ele traz uma discussão muito comum em vários dos trabalhos dele. Como eu falei, é um artista que faz intervenções urbanas, e em vários trabalhos ele discute essa ideia da nossa relação com a internet, com os aplicativos, com os nossos dados, a ideia de privacidade. Então, são todos temas de relação entre ética e tecnologia, de pensar como a gente se relaciona com a informação, como a gente se relaciona com o consumo e de que maneira a gente simplesmente abandona o cuidado com a privacidade, com os nossos dados. Enfim, são temas que ele aborda em vários dos trabalhos dele. E eu trago essa primeira imagem aqui meio como uma motivação para pensar isso aqui que eu vou mostrar agora, que são alguns gráficos que mostram o que acontece na internet em um minuto. Eu não vou ficar passando aqui cada detalhe de cada um deles, você pode pesquisar depois na internet para ver depois, mas são gráficos que mostram a quantidade de dados que circulam na internet. E é uma coisa para a gente refletir se com essa quantidade de aplicativos, com essa quantidade de informação que a gente tem, se a gente consegue de fato adquirir conhecimento ou se o que a gente tem é só uma informação rasa, uma informação superficial. E daí pensar também junto com isso como que fica o nosso comportamento em relação a essa quantidade de aplicativos, a essa quantidade de informações que a gente disponibiliza e informações a que a gente tem acesso também.
Daí eu acho que o importante aqui é pensar sobre as consequências disso no campo da ética. Mas antes de a gente fazer isso, eu vou investigar mais isso nas próximas aulas, é importante entender o que é ética, o que significa de fato a palavra ética, e esse é o ponto que a gente vai entrar na aula agora. Se a gente for pensar então, para além dessa dimensão da tecnologia ou junto com ela, o que é ética? Que é aquilo que eu falava, né? Depois de toda essa introdução que eu fiz aqui falando sobre quantidade de informação, a ideia é a gente perceber como, no meio dessa quantidade gigantesca de informação, a gente fica meio perdido em relação ao que as coisas significam. Então, o que é ética? O que significa a palavra ética? E a palavra moral, que é uma palavra que a gente utiliza muito também, e que elas parecem sinônimos, na verdade a gente vai ver que elas são, mas ao mesmo tempo existe uma diferença conceitual entre elas. Então, as palavras ética e moral, elas acabam sendo tão comuns no nosso cotidiano que a gente não se questiona muito sobre o que elas são. A palavra ética vem do grego ethos e significa hábito ou costume. Essa palavra aparece na Ilíada pela primeira vez, que a gente sabe, né? Provavelmente ela estava no linguajar da cultura grega, senão ela não apareceria no livro, mas onde ela está escrita pela primeira vez que a gente conhece é no livro chamado Ilíada. E nesse livro ela aparece também com o sentido de morada, de habitação. Então, a palavra ethos tem um contexto de uma noção de pertencimento que retoma uma ideia de que construir e habitar se relacionam com a não separação entre os homens, a natureza e os deuses. Ou seja, na cultura antiga, os homens estão em conjunto com a natureza, a gente não está separado do resto do mundo. Isso é uma coisa que vai acontecer mais para frente. E aí trabalha também a ideia de que habitar envolve a criação de valores. A gente vai já retomar esse tema dos valores mais para frente, mas isso é algo que é importante dentro desse contexto da ética. Se a gente pensar a palavra moral ela vem do latim mores, e mores significa também hábito ou costume. Então, etimologicamente, ética e moral têm o mesmo sentido. As duas coisas significam morada, em alguma medida, mas também hábito e costume. Daí a gente vai entender que a ética é aquilo que se torna hábito, é aquilo que é o costume dentro de uma comunidade, essencialmente seria isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a moral, se a gente for pensar uma separação, e essa separação acontece na filosofia a partir de um filósofo chamado Kant, o Kant vai estabelecer uma diferença que é o seguinte, de que a moral é o conjunto de regras, de condutas que são admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. Então, isso seria o campo da moral. A ética é a reflexão filosófica sobre a moral. É a reflexão filosófica sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Se a gente for pensar de maneira mais ampla, então a gente vai ter o seguinte. A gente vai perceber que a ética, ela envolve um âmbito público e ela é mais universal. E a moral, ela está no âmbito particular e logo ela está no campo subjetivo. Ou seja, é como se a moral estivesse dentro da ética. O meu comportamento é um comportamento moral. A ética é a reflexão sobre o meu comportamento. Por isso que a gente chama a disciplina filosófica de ética e não de moral, porque a moral é o campo do indivíduo. A ética é o campo da reflexão. Por isso também a gente usa os termos código de ética ou comitê de ética. Você já viu esses termos em muitos lugares, né? A gente não fala código de moral. Por que não? Porque a moral é do indivíduo e a ética é a reflexão sobre a ação de todos aqueles indivíduos. Então o código de ética, ele pretende ser universal e ele vai se adequar à conduta do indivíduo. Então olha só, muitas vezes a minha moral entra em confronto com a ética. E aí é preciso entender que nesse confronto tem que prevalecer a ética, porque vivendo em sociedade, a moral de cada um não pode se sobrepor àquilo que é comum a todas as pessoas. Mas a moral, ela está no campo dos valores, como eu tinha colocado antes. E os valores, eles se dão de formas distintas. Tem diversos tipos aí de valores. Então, por exemplo, a gente tem valores estéticos, a gente tem valores econômicos, valores de utilidade e tem os valores morais. Os valores estéticos, econômicos e de utilidade, eles se aplicam a objetos, se aplicam a seres humanos e a outros seres vivos também. Mas os valores morais têm uma característica única, que é o fato de que esses valores se aplicam apenas aos seres humanos. Então, por exemplo, quando a gente fala de valor estético, a gente está falando de beleza. Quando a gente fala de valor econômico, eu estou falando de uma coisa ser cara, de uma coisa ser barata, o valor econômico em si. E quando eu falo de utilidade, eu falo de uma coisa que ela me serve. Então, quando eu falo que uma coisa é boa, não no sentido ético de ser bom, de seguir o comportamento ético, mas ser bom porque é útil. Então, seria esse o contexto
do valor utilitário. Por exemplo, pensa aqui comigo o seguinte, vamos dizer que eu vou a uma papelaria, eu decido comprar uma caneta, e tem algumas opções aqui para mim. Então eu posso escolher uma caneta que eu quiser lá. E aí eu vou dizer, não, eu quero essa caneta bem aqui, porque para mim, na minha visão aqui, essa é a caneta mais bonita que tem, então eu quero essa. Então nesse caso, eu estou considerando como meu critério o valor estético. Mas eu digo não, na verdade não. Eu quero essa outra caneta aqui, porque ela é a caneta mais barata que tem. Então eu estou considerando o valor econômico, não mais o valor estético. Não, mas olha só, eu quero essa outra caneta aqui, porque essa caneta eu ouvi falar que ela é a que dura mais tempo, é que ela escreve melhor, ergonomicamente ela funciona melhor, não sei o que e tal. Então eu estou considerando o valor utilitário. Mas, então, cada caneta aqui vai servir para uma coisa, né? Uma caneta, do ponto de vista estético, eu acho que ela é mais bonita, a outra, do ponto de vista econômico, ela é mais barata, a outra, do ponto de vista utilitário, ela funciona melhor, ela vai durar por mais tempo. Mas não vai ter uma caneta que ela tem um valor moral. Qual seria o valor moral da caneta? Não tem. Você pode usar uma caneta para fazer coisas e essas coisas podem ter uma consequência moral. Por exemplo, você pode usar uma caneta para machucar alguém, para ferir alguém. Mas a sua ação é que foi ou não foi moral, ou seja, isso tem a ver com o ser humano que agiu e não com o objeto que foi utilizado. Senão a gente teria que dizer, quando uma pessoa atira em outra pessoa, que a arma utilizada, ela agiu de maneira imoral, que ela não agiu de maneira ética, e não é a arma em si que é o problema. Claro que a arma também é um problema, mas eu quero dizer que o problema de fato é quem utilizou essa arma, ou seja, a questão moral, ela tem uma implicação no indivíduo, e não uma implicação no objeto em si que foi utilizado. Você pode utilizar um objeto para fazer uma coisa, mas é você quem está fazendo aquela coisa. Então o campo dos valores, ele envolve essa circunstância que a gente passa a atribuir, por isso que a gente chama de valores, né? Atribuir um juízo de valor, ou seja, a gente não é indiferente a uma situação. Por exemplo, quando alguém fala que o que a pessoa fez é errado, ela está atribuindo o valor, ela está fazendo um juízo de valor. Ela está partindo de um critério para dizer que o que a pessoa fez é errado, logo existe uma forma de entender de como fazer algo que é certo. Quando alguém, e aí voltando lá para a questão do juízo estético, né? Quando alguém pensa, né, ou fala que gosta de uma música, ela está atribuindo um juízo de valor. Se ela considera que essa música é uma boa música, então ela tem que ter algum critério para pensar que uma música não é uma música tão boa assim. Então, os valores envolvem necessariamente juízos, e esses juízos precisam ser construídos de alguma forma. Claro que cada um pode construir o seu? Pode. Mas você entende que se a gente fizer isso, se a gente partir para esse caminho, a gente vai entrar num problema, que é no problema de que a gente vai ter tantas éticas e tantas morais quanto são as pessoas. E aí a gente não vai conseguir viver em sociedade nessa estrutura. É preciso entrar em alguns consensos. E a tentativa de fazer esse consenso é o tipo de reflexão que a ética procura fazer. Ou seja, não é a ética que faz o consenso, porque entra o campo do direito na normatização, mas a ética contribui com a reflexão sobre a conduta moral para tentar encontrar pontos de diálogo para pensar esses possíveis consensos. Ou seja, onde é que está o juízo de valor moral para entender que essa ação ou aquela ação ela deve ser feita ou não deve ser feita, enfim. Essa seria a discussão aí da ética na sua relação com a moral. Então, voltando lá para aquilo que eu falei antes, né? Ética e moral, etimologicamente, são a mesma coisa, mas é preciso entender que elas estão dentro desse campo específico dos valores, e nesse campo dos valores, a gente precisa estabelecer juízos de valor sobre a conduta dos indivíduos, ou seja, sobre o campo moral, e fazer disso uma reflexão mais ampla, uma reflexão ética. Esse é o campo de estudo que a gente está aqui, ou seja, a ética é o estudo, a reflexão filosófica sobre o campo da moral. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou tentar avançar um pouco mais nessa discussão, trazendo outros temas que se relacionam a essa discussão da ética, o ato moral em si, pensar a questão da verdade, né, o juízo de valor atribuído à ideia de verdade, o tema do dever, o tema da liberdade, enfim, uma série de temas da ética que são importantes para a gente discutir esse campo do valor, esse campo da moral, a partir de uma reflexão filosófica, uma reflexão que propõe uma discussão lógica, uma discussão racional sobre a conduta dos indivíduos, porque muitas vezes a gente age de maneira apaixonada, pensa o comportamento a partir de cada um, né? Cada pessoa pensa a partir de si mesmo, mas a filosofia ela tenta dimensionar isso a partir da razão e em alguma medida a partir do condicionamento da lógica também. Então essa seria a tentativa com essas aulas. Então espero que você
esteja gostando até aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Para os próximos vídeos, a gente vai avançando mais nessa discussão. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.